todos. Sem muitas delongas, eu vou apresentar o professor Norberto e depois, em seguida, ele assume para fazer a conferência de encerramento do nosso evento. O professor Norberto Nuno Pinto dos Santos é professor associado com agregação no Departamento de Geografia da Universidade de Coimbra, é professor no programa de mestrado e doutorado em Turismo, Lazer e Cultura daquela instituição. Coordena a linha 3, Paisagens Culturais, Turismo e Desenvolvimento do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, CEGOT. E tem várias publicações relacionadas à temática de turismo e geografia. Ele vai abordar a temática de espaços e territórios, dialogando com o turismo e, com certeza, vai fazer um bom fechamento para as nossas discussões e reflexões desses últimos 2 dias. Passo a palavra, então, para o professor Norberto. Muito bom dia a todos. Eu, antes de começar a fazer esta pequena sessão de encerramento, pelo menos da minha parte, de um evento que é, de facto, que são 2, e que tem corrido de uma forma extraordinária, eu gostava, antes de mais, de saudar a organização e, obviamente, saudar 3 ou 4 pessoas que têm tido um papel fundamental em toda esta organização. Obviamente, começar pelo professor Aguinaldo Fratucci, que, conjuntamente com a professora Fábia Trentin, organizaram todo este encadeamento de acontecimentos que tem sido extraordinário, de facto, e que tem tido um encaminhamento muito bom, e com leituras em vários palcos, que é sempre difícil de fazer, ou com apresentações em vários palcos, o que é sempre difícil de fazer. E, obviamente, eu queria saudar e felicitar também o recentemente nomeado diretor da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF, o professor Carlos Didísia, que obviamente terá um trabalho muito difícil pela frente, mas com certeza com uma motivação extraordinária, já que estamos num espaço onde o turismo só pode crescer, está a crescer de uma forma, como se viu neste momento, e pelo fórum que tivemos aqui anteriormente, um fórum que mostra precisamente este crescimento incrível que está a ter o turismo aqui, claramente, no Brasil, de alguma forma, em termos de formação e de recursos humanos. E, obviamente, eu gostava também de felicitar o professor Roberto Salles, que teve um papel muito importante nestas atividades e também no crescimento e na valorização do turismo em Niterói e na UF, ao fim e ao cabo, enquanto reitor da Universidade Federal Fluminense. Gostaria de saudar todos em nome das pessoas que citei, que são as pessoas que têm tido mais interlocução em termos de organização, e eu iria efetivamente fazer então uma apresentação ou uma fala, julgo que é o termo habitual, com algumas leituras que podem ser um bocadinho difíceis para vocês, porque o meu português é um bocadinho diferente do vosso, mas pronto, vamos nos habituando. Nós ouvimos mais um bocadinho de português do Brasil do que vocês ouvem o português de Portugal, mas julgo que vai ser fácil entendermos, ou relativamente fácil. Eu vou então, se não se importam, passar um bocadinho para este lado e usando um bocadinho mais o espaço, tentar fazer uma leitura de duas ou três questões que se agregam no título. O título foi, de facto, foi-me sugerido pela professora Fábia Trentin. A opção foi, pode ser assim, e eu disse, será assim com certeza. Portanto, aquelas foram as 3 palavras-chave que foram referenciadas e que eu usei para título: Turismo, Gestão e Território. Eu vou, obviamente, num outro momento, fazer uma leitura mais, num momento mais tardio, para o final, da situação portuguesa, de uma leitura um bocadinho do que acontece em Portugal. E esta leitura é uma leitura que não é boa nem má, é uma leitura própria que se pode comparar com outras leituras que estão a ser efetuadas noutros territórios, e obviamente que quem pode fazer essa leitura de mais comparabilidade é, obviamente, a própria Assembleia
as pessoas que estão envolvidas nesta lógica do turismo e os turismólogos que estão a trabalhar nesta temática. Bem, um primeiro elemento, eu antes de mais gostaria de dizer como eu estou muito ligado à geografia, como alguns dos elementos deste curso, não é? Estou muito ligado à geografia, a geografia é a minha matriz, o que quer dizer que o território que está ali é um elemento também importante. Há que dizer também que vou tentar fazer uma abordagem onde há dois grandes chapéus. Por um lado, a questão que estarão sempre presentes, a questão da sustentabilidade e a questão do desenvolvimento. Porque neste momento é muito difícil falar neste assunto, ou nestes assuntos, sem valorizar as questões da sustentabilidade e as questões do desenvolvimento. No desenvolvimento, mais a questão do desenvolvimento local, não tanto o desenvolvimento como um todo, mas mais a questão do desenvolvimento local. Então, turismo, gestão e território, eu julgo que... Vamos ver se eu consigo. Eu não reparei muito bem como é que fazia, mas vou tentar ver. Não é aqui? Desculpem. É a primeira vez que pego na caneta, portanto, muito obrigado. Peço desculpa. Bem, começando precisamente por esta ideia, que é uma ideia relativamente importante para a geografia, mas que também tem que ser para o turismo. Tem que ser, na minha perspectiva, obviamente, o que eu estou a dizer, eu estou a defender a minha dama, obviamente que é claramente criticável, ou as perspectivas podem ser diversas. A ideia é que a questão da escala é muito importante. A questão da análise escalar, que é uma questão perfeitamente central ou completamente central na geografia, é uma questão também muito importante nos estudos, vou tentar assumir isso, nos estudos que têm a ver com o turismo. A escala obviamente, cada escala tem uma problemática concreta, tem que ter uma abordagem concreta e quando eu estou a trabalhar numa pequena escala, tem que ter um tipo de análise, quando estou a trabalhar numa pequena escala, tem que ter um outro tipo de análise, já que as questões de pormenor ou menor ou mais generalização são muito significativas na interpretação que eu estou a fazer. Portanto, a primeira lógica que aqui está presente, numa outra leitura de relação que tem a ver com aquilo que é o global e o local, é extremamente importante porque eu usei ali uma referência do Henri Lefebvre, que é um autor da geografia muito importante para nós, geógrafos, para todas as pessoas que trabalham o espaço deve ser também. O turismólogo também trabalha o espaço de uma forma concreta e a ideia é que o facto diz a Lefebvre que o mundo não abola o local. Portanto, aquilo que é a globalização, que é extremamente importante hoje, não faz com que o local desapareça ou que fique amalgamado, efetivamente. Parece que ter sido precisamente o contrário. Portanto, o primeiro elemento de perversidade que se associava ao global parece hoje ter despoletado um elemento de valorização local extremamente significativo. A ideia é que isto se pode refletir numa leitura de identidade territorial, que é hoje cada vez mais um recurso. E é um recurso para a geografia, mas também é um recurso para o elemento turístico, porque sabemos que hoje a leitura que é feita do território é fundamental para o território, que é um conjunto ao fim e ao cabo com pessoas, um suporte físico, modos de fazer, com limites concretos, é fundamental também para o turismo. Portanto, o turismo tem que fazer uma leitura concreta do território e este entendimento do território é uma referência fundamental. O território que nos leva precisamente a um conceito central quando falamos nas questões do turismo, que é a questão do destino turístico, que adiante tentarei abordar um pouco. Isto entronca, eu faria aqui uma breve análise genérica, depois entraria um bocadinho em questões de mais pormenor. Isto entronca onde? Numa sociedade de consumo. A questão da sociedade de consumo é hoje uma questão central. Esta questão da sociedade de consumo, como sabemos, tem uma retrospectiva histórica relativamente curta. Todos nós estamos, de facto, imbuídos, pelo menos aquilo, estamos imbuídos ou então estamos excluídos, não é? Ou estamos dentro ou estamos fora. E se estamos fora desta sociedade de consumo, somos muitas vezes excluídos em termos da nossa relação com os outros. De qualquer forma, o que acontece aqui é que a sociedade de consumo é muito importante. Esta sociedade de consumo que vem dos autores franceses, fundamentalmente, o Jean Baudrillard, que é um autor muito importante nestas coisas, que nos dá esta lógica, ou que nos dá essa interpretação
de uma sociedade de consumo e que nos permite ver precisamente que hoje o consumo e o consumo do turismo integra-se claramente nesta abordagem, ou podemos integrá-lo nesta abordagem, ou devemos integrá-los nesta abordagem, na minha perspectiva, é algo que tem precisamente essas características. O consumir é hoje, efetivamente, comprar uma identidade. Portanto, aquilo que consumimos identifica-nos, dá-nos precisamente esta identidade. Esta lógica é uma lógica que nos leva precisamente, como dizia o Guy Debord, na sua Sociedade de Espetáculo, que nos dizia precisamente que nós passámos de uma interpretação ou de uma valorização de identidade que tinha a ver com o ser, com aquilo que eu fazia, para um ter, fundamentalmente, esta sociedade, e depois para um parecer, aquilo que efetivamente eu posso não ter, mas que é muito importante a questão da imagem, ou a divulgação que eu faço de uma determinada imagem. Portanto, esta é uma lógica relativamente importante, esta da identidade, que nos leva precisamente àquilo que é um dos consumos mais desejados na atualidade. Um consumo que passa precisamente pelo lazer-turismo. Aqui o entendimento de lazer tem que ser um entendimento em sentido amplo. Portanto, um grande chapéu onde está tudo aquilo que tem a ver com o nosso tempo livre não obrigatório, se quisermos, um tempo social livre, portanto não obrigatório. E que é, então, um elemento fundamental, salientando que gastar hoje é efetivamente um dever e, obviamente, como nós precisamos de gastar, é um elemento muito importante para qualquer um de nós gastar em algo que tenha a ver com o seu livre-arbítrio, ou que tendencialmente tenha a ver com o seu livre-arbítrio, em vez de ter a ver com um tempo alienado, um tempo obrigatório, um tempo de trabalho. Portanto, é por isso que hoje o consumo nos tempos de lazer, no turismo, é um consumo tão importante, tão significativo, e que passa precisamente por esta ideia de dever gastar, do desejo e da experiência como elemento de consumo, desta ideia também de um consumidor é algo que o consumo deve envolver felicidade, e nós sabemos que a obtenção de satisfação num determinado lugar, eu, por exemplo, tenho a dizer que na minha estada aqui estou efetivamente satisfeito. A transmissão da imagem que eu levo daqui é de satisfação e, obviamente, que vou influenciar outras pessoas relativamente ao espaço que visitei. Entendido como turista, quer seja um turista de negócios, quer seja integrado no turismo de negócios ou no tipo de turismo, mas que tenho uma imagem. Esta ideia de consumo, porque aqui a ideia do consumo é uma ideia que tem a ver, obviamente, com o tempo que eu cá estou, com aquilo que eu vou buscar em termos de serviços, mas tem a ver fundamentalmente com o espaço. Eu estou a consumir um espaço, estou a consumir uma paisagem, estou a visitar uma série de lugares. Este é um elemento muito importante que é, digamos, um suporte fundamental, na minha perspectiva, para as questões do turismo. E nesta questão da satisfação, como diz Zygmunt Bauman, estas lógicas são relativamente interessantes, é que nós tendo liberdade de escolha entre o que é mais satisfatório e menos satisfatório, a tendência é para que, em termos racionais, nós possamos escolher, fazer uma escolha da primeira sobre a segunda. Portanto, ter maior satisfação em vez de ter menor satisfação, e esse é um elemento fundamental também naquilo que é a lógica da organização turística. Tudo isto tem a ver, então, com esta ideia de relação desculpem, passa pelo mercado de consumo em massa, que hoje está, de facto, alterado. Hoje há uma conjugação entre dois elementos muito importantes, que é este consumo massificado e um consumo específico, adiante se chamaremos outros nomes, um consumo específico que tem a ver, por exemplo, com aquilo que o Gil Lipovetsky, na sua Felicidade Paradoxal, chama um consumo emocional. Hoje, esta referência emocional é uma referência central para a obtenção da satisfação de qualquer visitante, de qualquer turista num determinado território. Portanto, daí que tenha feito esta referência a esta valorização ambiental, valorização do consumo emocional. Esta valorização do consumo emocional é relativamente importante, mas eu queria salientar um outro elemento, para depois adiante falarmos um bocadinho de outros assuntos, um outro elemento que é um elemento muito importante, que tem a ver com uma relação entre aquele grande chapéu que eu referi inicialmente, que é o da sustentabilidade, que sozinho não tem a possibilidade de surtir o efeito necessário relativamente àquilo que é esta preservação das heranças de hoje, ou melhor, daquilo que é hoje, ou pode vir a ser a herança da amanhã.
A sustentabilidade não chega, porquê? Porque a sustentabilidade tem que entroncar também, ou tem que ter ao seu lado, ou dentro de si, um elemento de responsabilidade, quer dizer, a responsabilidade de cada um de nós nas ações que tomamos relativamente aos consumos que temos, àquilo que, às nossas práticas, efetivamente. Claro que eu não estou só a falar... Eu não estou a dizer que sou turista só, eu posso ser também um empreendedor, um gestor, portanto, todos os elementos do sistema têm que ter este elemento de responsabilidade. Este elemento de responsabilidade é um elemento fundamental para que se consiga esta grande lógica de sustentabilidade em todo o processo de organização socioeconómica, se assim quisermos entender. Eu só tenho aqui um exemplo, que é um exemplo que eu fui buscar ao Daniel Goleman, um livrinho que se chama Ecointeligência. Eu não vou ler, depois se quiserem leiam. É um avô que quer comprar um brinquedo para o seu neto, chega à conclusão que o brinquedo pode ter determinado tipo de consequências nefastas, ele acaba depois por não oferecer o brinquedo ao seu neto, porque assumiu que, não sabendo exatamente qual é a Constituição, o brinquedo pode ter efeitos negativos precisamente na saúde do neto. Isto, obviamente, é a questão do neto, mas eu posso estar aqui a falar de qualquer assunto, efetivamente, quer tenha a ver com uma questão do turismo, ou de lazer, ou neste caso, efetivamente, do turismo de lazer, que é aquilo que nos interessa. Então, o que nós temos, não está a andar? Espero que sim. Tá. O que nós temos então é que há uma ideia de preço oculto em tudo aquilo que nós fazemos. E este preço oculto normalmente precisa hoje desta outra ideia, que é da transparência radical, que é extremamente importante. Eu preciso saber efetivamente aquilo que estou a comprar, em que é que eu estou a participar. Este elemento parece-me ser um elemento muito importante hoje no turismo, quando nós falamos no património, na patrimonialização. Esta lógica de património e de patrimonialização só pode ser verdadeiramente expressa se eu tiver em atenção esta ideia de uma transparência radical que passa fundamentalmente por aquilo que, em termos genéricos, é conhecido como análise do ciclo de vida dos produtos ou dos serviços. E esta análise do ciclo de vida dos produtos e dos serviços é extremamente importante também no turismo. Nós sabemos que determinado tipo de... eu tenho hotéis de muita qualidade por todo o mundo, mas também sei que muitos hotéis que eu tenho nesse mesmo mundo, de muita qualidade, estão em áreas em que a renda, ou melhor, em que o salário que é pago aos trabalhadores é extremamente baixo. Eu preciso saber essas coisas, se calhar, para que, assim, claramente, o que um bom turismo, ou um turismo de qualidade, precisa de ter também qualidade de vida da população que recebe os turistas. Senão, provavelmente, a hospitalidade vai ser degradada, a segurança vai ser problemática. Portanto, há aqui lógicas de relação que são extremamente significativas em tudo isto. Claro que a ideia é, vamos votar com o nosso dinheiro, cada um vota com o seu dinheiro, em vez de, obviamente, pensarmos que haverá um conjunto de informações que nos são escamoteadas. É isso que acontece atualmente, a realidade é efetivamente esta. E esta ideia da transparência radical parece-me extremamente importante. Tudo isto entronca num elemento, peço desculpa, já vamos passar para questões mais concretas, num elemento que é o elemento da sustentabilidade territorial. A sustentabilidade territorial em geografia, mas também em turismo, nos estudos de turismo, é extremamente importante. Tem o Alfredo Milá... Alfredo Milá fala-nos precisamente desta lógica das dimensões económica, social e ecológica, naquele triângulo que ele nos dá em termos daquilo que é a sustentabilidade territorial. Hoje a lógica leva-nos, precisamente, a interpretação leva-nos para uma dimensão política fundamental. A vontade política de gerir em função de de obtenção de um determinado método, de um determinado objetivo, é fundamental. São questões que foram já muito discutidas por aqui, não vou entrar por aí, mas esta dimensão política é muito importante e é uma dimensão que, obviamente, tem que identificar e integrar aquilo que são os stakeholders e fazer com que o planeamento seja sempre possível participativo, porque se não for participativo, provavelmente estamos a deixar para trás elementos que podem ser bastante importantes na interpretação ou na análise que estamos a fazer e na procura de metas e objetivos concretos. Tudo isto eu pus isto no organograma, não é exclusivo, portanto, o que aqui está é um bocadinho mais do que está no diapositivo anterior, porque de facto a característica socioeconómica está agregada, a questão ambiental, a questão política, que é extremamente importante, em torno daquilo que são os elementos do próprio território, a diferenciação urbano-rural, as acessibilidades, as relações
regiões entre centro e periferia, que são sempre importantes, temos que ter isso sempre presente. Portanto, é impossível pensar no turismo, a não ser o turismo virtual, sem pensar no território e no espaço. E há aqui a questão do planeamento e do ordenamento, mas também há aqui uma expressão nova, ou uma referência, não é nova, uma referência com que temos que contar, que é a expressão simbólica dos lugares. E essa expressão simbólica dos lugares, que coloca os lugares... podem ser lugares muito pequenos, mas que pode colocar os lugares em todo o mundo simultaneamente, portanto, em referências globais. É possível fazer isso, e esta expressão simbólica é cada vez mais importante, como podemos ver, e que não se consegue ler, e que nos leva depois a elementos diversos que estão ali, património, planeamento, hospitalidade, ecoturismo, numa referência mais integrada nas questões do turismo. Em termos de políticas, eu só queria meter aqui só uma referência daquilo que é feito em Portugal e que está a ser feito em Coimbra. Apenas por ser, eu sou de Coimbra, sou da Universidade de Coimbra, como já perceberam pela agradável apresentação que foi dada pelo professor Aguinaldo Fratucci. De qualquer forma, é uma lógica que é extremamente interessante, que vai no sentido de que na Europa está a ser muito valorizado, que é dar oportunidade àqueles que não estão à frente das hierarquias de também crescerem e conseguirem estar presentes no mundo, ou melhor, estar a par dos outros, ou pelo menos concorrer com a possibilidade de estarem também, de alguma forma, visíveis para o mundo, porque quem não está visível não existe, basicamente. As coisas funcionam desta maneira. E esta ideia da Smart City, que está em desenvolvimento em Coimbra, com o Smart Coimbra, a ideia do Coimbra inteligente e criativa, é precisamente uma ideia, eu trouxe aqui precisamente porque resulta de uma opção de política pública entre aquilo que é a universidade e o município. É precisamente o município e a universidade que estão a liderar um processo, não só este, mas também das outras cidades. Aliás, veja-se que a lógica é que tem que haver pelo menos uma universidade que gira os processos conjuntamente com o poder político e que organize precisamente uma qualidade de vida geral, uma boa qualidade de vida geral, onde o turismo está muito presente também. Neste caso, Coimbra, o turismo está presente. Portanto, só foi uma parte, dizer então que todas estas questões da sustentabilidade territorial implicam modificações que, como disse, a ideia genérica que eu queria expressar aqui é que nós precisamos de saber exatamente o que é que nos dão, o que é que podemos comprar, que características têm os serviços, para podermos decidir efetivamente como fazer e o que é que queremos fazer. Pode ser responsável ou não ser responsável, mas a opção é nossa, mas sem sabermos o que é que nos está a ser oferecido, e normalmente não sabemos o que é que nos está a ser oferecido, efetivamente. Muitos de vocês, por exemplo, já foram compraram um pacote de viagem e chegaram ao hotel e o hotel não tem nada a ver com aquilo que vocês querem. Portanto, os níveis de informação têm que ser níveis de informação corretos, a difusão dessa informação tem que ser uma informação correta, e estes elementos são relativamente importantes, são bastante importantes. Desculpem, não estou a conseguir fazer passar isto. Bem, falando um bocadinho de turismo, embora eu não estou a dar muita atenção, agora dei atenção àquela imagem, há algumas imagens que estão a passar, estou a aproveitar para subliminarmente vos transmitir uma imagem de Portugal e de Coimbra, fundamentalmente, que está ali expressa. Peço desculpa, mas pronto, deixou de ser subliminar porque já falei dela. Portanto, já tenho menos culpa. De qualquer forma, o que acontece é que nós temos aqui uma leitura que é uma leitura que passa por uma alteração socioeconómica e sociopolítica e cultural muito importante, que em termos turísticos é precisamente também quase revolucionário, diga-se. Há aqui uma lógica de massificação. Esta lógica de massificação começou a não dar a resposta adequada. A resposta deixou de ser uma resposta de facto adequada. Eu não estou a dizer que o turismo massificado é menor, eu estou a dizer que não serve para todos, e cada vez há mais pessoas que, mesmo tendo turismo massificado, querem outros tipos de turismo. Também não estou a dizer que o turismo massificado vai desaparecer, nada disso, eu só estou a dizer que ele não responde à procura. Portanto, há aqui sinais de insuficiência da oferta, e que implica precisamente a procura destas novas tipologias, com
turismo que tem que ser orientado para outro turista, que é, obviamente, estão ali muitas referências, falta lá uma, que é um turista onde a questão tecnológica tem que estar claramente presente. Experiente, espontâneo, flexível, ecológico, ambientalmente envolvido, culturalmente, eticamente envolvido, é hoje esta a referência que as pessoas que experimentam o turismo e que vivem o turismo querem ter. Portanto, não querem ter apenas, eu não estou a dizer que não queiram ter, mas não querem ter apenas um turismo massificado. Querem conjugar formas diversas de turismo. Esta é a lógica do novo turista, que tem diretamente a ver com o destino, e o destino passou a ser um elemento extremamente importante em termos de aprendizagem. De facto, um tempo, o turismo passou a ser um tempo produtivo a tempo inteiro. Aliás, é isso que lhe dá hoje o valor socioeconómico que ele tem, não é? Porque o turismo é o lazer, de uma maneira geral, e o turismo, de uma forma mais específica, é um tempo produtivo a tempo inteiro. Portanto, permite um tempo produtivo a tempo inteiro, porque mesmo naquilo que é o nosso tempo de livre-arbítrio, não alienado, nós estamos também a produzir riqueza. Esta é uma lógica que vem precisamente, como com certeza sabem, do Geoffroy de Masdier, da sua civilização dos lazeres, que nos diz que nós, obviamente, para além de um descanso e de um divertimento, temos também um terceiro elemento fundamental, que é o do desenvolvimento, e esta lógica está muito expressa nesta relação com o novo turista. Portanto, não é só local de descanso e de fuga à rotina, é também um lugar que hoje surgiu, este palavrão, tanto na linguagem anglo-saxónica como portuguesa, do edutrinamento, que é hoje bastante utilizada, pelo menos a nível europeu. De facto, não falei com ninguém se era uma nova palavra, um neologismo utilizado aqui, mas que está bastante presente. Tudo isto passa, eu só meti isto porque é a lógica, a lógica tem a ver precisamente com esta Oliana Poon, ou também outros autores, o Josip Prandorf, também que julgo que tem aqui um livro muito importante traduzido, a Sociologia do Lazer, que valoriza muito estas questões. Esta não propriamente oposição, é uma oposição, não quer dizer que eu não seja simultaneamente um velho turista e um novo turista. Eu estou a aproveitar todas as opções. Aproveito umas num determinado momento, aproveito outras noutro momento. Mas há aqui esta lógica de interpretação que é relativamente recente, que é do final do século XX e que hoje está a entrar precisamente, que é cada vez mais importante naquilo que é a oferta turística e a capacidade de identidade associada à oferta turística. Peço desculpa, isto não se vê muito bem. Eu tirei só, este é um organograma que está naquilo que, adiante falarei um bocadinho também, que é o Plano Estratégico Nacional para o Turismo, que é o plano que definiu a estratégia turística portuguesa em 2006-2007. Portanto, que foi o último plano que foi feito. E só dizer que, de facto, só para chamar esta ideia, porque este organograma, que é, ao fim e ao cabo, um conjunto de quadrantes, portanto 4 quadrantes, e que tem a ver precisamente aqui é edutrinamento, não se vê muito bem, já reparei agora que não está a ler, pelo menos eu não consigo ler, e que tem a ver precisamente com esta ideia de que as pessoas valorizam muito hoje o divertimento, mas esta valorização do divertimento é também no sentido de valorizar uma formação e o conhecimento. Esta é uma lógica que está expressa em todo o pente, no Plano Estratégico Nacional para o Turismo, portanto, e é, digamos, uma linha condutora extremamente importante em toda a estratégia do turismo em Portugal. Depois, estas questões levam-nos precisamente por onde? Levam-nos precisamente pela lógica de que o turismo de massas viu-se confrontado com esta ideia de uma revolução ou de uma mudança significativa, talvez seja preferível, porque as pessoas querem o quê? Querem genuinidade, autenticidade, se quisermos, que é um termo talvez mais usado, querem contacto com a natureza, querem diversidade, o turista é cada vez mais eclético e querem claramente, e estão muito ligados a um elemento de responsabilidade. As pessoas sabem que se
tiverem determinado tipo de comportamento, provavelmente não terão a possibilidade de voltar a valorizar determinado tipo de produto. Esta lógica de património e herança é muito importante hoje e que está expressa precisamente nesta forma de ver o turismo. O turismo obviamente, já aqui foi falado uma outra vez, é uma referência que tem a ver muito com os tempos sociais. Os tempos sociais, a nossa organização dos tempos sociais mudou e esta mudança dos tempos sociais fez com que nós pudéssemos vir a valorizar os lazeres e os turismos. Os lazeres e o turismo. Isto porquê? Ou melhor, isto porquê não? E isto implica o quê? Implica que haja uma nova relação entre trabalho e lazer. E esta nova relação entre trabalho e lazer é uma relação que vai no sentido de aumentar o nosso tempo livre, como nós sabemos. É um tempo que temos um tempinho de final de dia, temos cada vez mais uma semana inglesa e uma semana americana que nos dá um final de semana mais alargado, não para todos, porque alguns trabalham ao sábado, mas de qualquer forma, temos depois um mês de férias, temos um tempo de reforma. E isto é filantrópico, pergunta-se. Ou melhor, esta sociedade capitalista, esta sociedade de ideologia do lucro, está-nos a dar isto de uma forma filantrópica ou é interesseira? De facto, como nós sabemos, é interesseira. A ideia é consumir. E consumir de forma que eu possa ter um consumo muito associado aos lazeres e ao turismo. Para que eu possa, no fim de semana, viajar, estar 2 ou 3 dias fora, para que possa ter um período alargado fora da minha residência habitual, para que se eu tiver muito tempo, porque me reformei, ou porque me aposentei, peço desculpa, acho que houve uma aposentação, eu possa, obviamente, aproveitar o dinheiro que fui acumulando ao longo da vida e assim possa gastar. Portanto, há aqui uma lógica não propriamente filantrópica, mas interesseira, que tem a ver com esta organização dos tempos sociais e que tem a ver com uma conjugação de fatores que são hoje importantes. A mobilidade é maior, o acesso à informação é claramente mais significativo hoje, temos uma percepção de livre-arbítrio, todos nós queremos usar o nosso livre-arbítrio. Nós queremos expressar a nossa vontade. A minha vontade é esta. Quando é que o fazemos? Nos tempos de lazer, tendencialmente, e nos tempos no nosso turismo, no nosso tempo de turismo. E, obviamente, esta manifestação de identidade. A viagem é também uma forma de identidade. E todos nós sabemos que, num determinado momento, vamos falar nas nossas relações sociais na viagem que fizemos aos Andes, ou à Argentina, ou a Varadero, ou seja o que for. Vamos falar dessas viagens. A nossa identidade passa precisamente por pelo próprio turismo. O turismo é uma manifestação de identidade e é também uma forma, nesta mesma relação, de ostentação de imagem social. Porque alguns podem ir perto, outros conseguem ir muito longe. E isto é também um elemento muito importante hoje na nossa sociedade. Esta questão, obviamente, tem a ver com o facto de nós ser significativo pensar no turismo como algo que é sistémico, complexo e aberto. É um sistema que se relaciona com outros sistemas forçosamente, não está claramente sozinho e os outros sistemas influenciam. E é relativamente complexo, porque o conjunto de elementos que integra é um conjunto muito variado e esse conjunto tem um conjunto de relações que é superior ao somatório das relações de cada um deles. Portanto, é de facto complexo. E tudo isto tem a ver precisamente com um conjunto de palavras-chave que estão associadas com ele, que é precisamente, primeiramente, esta relação simbiótica forte e resiliente. Portanto, há aqui uma simbiose hoje com o turismo, e o turismo foi aqui dito no fórum prévio, que de facto, o turismo era visto como algo a que não davam importância nenhuma, ou melhor, desculpem, a que davam pouca importância há cerca de 10 anos, 15 anos atrás, no Brasil. Hoje o valor do turismo, o valor socioeconómico do turismo, mas também o valor social. O valor social do turismo é evidente, o valor socioeconómico é evidente e a questão, o valor cultural do próprio turismo está em crescendo efetivo, nota-se, sempre que se aborda o turismo, o valor cultural do turismo está claramente a ser
a expandir-se. E tudo isto com esta lógica, que obviamente é uma lógica de mercado, tem que ser uma lógica de mercado, que tem a ver com estes elementos da inovação, da qualidade, da competitividade, do ordenamento. O turismo hoje é um elemento de ordenamento extremamente importante. E tem sido assim nos ambientes em que eu estou envolvido, e é também um elemento de desenvolvimento local regional, e normalmente um elemento de desenvolvimento local regional que é mais fácil de aplicar do que no caso de outras atividades económicas, porque eu consigo fazer com que a implementação de projetos turísticos, de alguns projetos turísticos, não todos, porque há projetos gigantescos em termos de turismo, sejam mais fáceis e possa haver um feedback, um retorno mais rápido para a população local ou regional do que noutro tipo de atividades económicas onde as repercussões são um pouco mais lentas, efetivamente. Tudo isto está agregado ao destino turístico. Tem a ver com o destino turístico, é digamos que um elemento central, na minha perspectiva, é um elemento central nas abordagens, nesta abordagem da relação entre turismo, gestão e território, que poderia ser destino turístico, que é o agregador de todas estas questões, todos estes conceitos. A ideia também, quando uma pessoa começa a ler quem trabalha sobre estas coisas, as pessoas dizem que o destino turístico já não é a mesma coisa do que era há algum tempo atrás. E dizem precisamente que o destino turístico deixou de ser algo de sentido único, não é um processo de sentido único, de comunicação de massas, é um processo dinâmico, não é? De seleção, de partilha, de experiências diversas que são conjugadas. Há aqui uma leitura diferente daquilo que é o destino turístico, que todavia tem que ter dois ou três elementos importantes. O primeiro deles, e um geógrafo não omite nunca uma coisa dessas, que é o espaço de suporte. Há um espaço de suporte que é o espaço, em termos muito concretos, onde cada um de nós, sendo turista, passa pelo menos uma noite. E esse espaço de suporte é extremamente importante. Contar com esse espaço de suporte, ter um espaço de suporte organizado, um ordenamento desse espaço de suporte, um planeamento, eu não estou a falar só do planeamento turístico, estou a falar em planeamento genérico, do planeamento em termos gerais, de todo esse espaço de suporte é fundamental. É aquela ideia de que a qualidade de vida da população que recebe é fundamental para melhorar a qualidade da hospitalidade, a qualidade do turismo que se pratica num determinado território, num determinado espaço. Que tem a ver com uma diversidade, e esta diversidade é extremamente importante porque depois posiciona o destino e torna o destino mais competitivo ou menos competitivo, e obviamente tudo isto tem que passar também por uma ideia de comunicação e imagem, onde é preciso cativar turistas, onde é preciso fazer com que a oferta esteja em consonância, que não puxe um para um lado ou para o outro, porque senão teremos obviamente problemas significativos naquilo que é a oferta turística em termos de destino turístico. Portanto, são dois ou três elementos importantes, que eu só vou passar rapidamente, são expressos. Eu estou a passar este organograma, porque é um organograma quase recorrente nos trabalhos, pelo menos europeus, de turismo, que é precisamente esta lógica, esta informação do Rich e do Crouch, que nos dão precisamente uma organização que tem a ver com um conjunto de recursos, um conjunto de qualificações do destino e um conjunto de elementos de gestão do destino, que portanto, também não sei muito bem, não está muito contrastante, peço desculpa, de elementos da gestão do destino, e que tem a ver precisamente com esta lógica de que qualquer destino funciona numa relação competitiva e numa relação comparativa, com questões de posicionamento extremamente importantes, e desse posicionamento resulta precisamente depois a sua capacidade depois de ter sucesso efetivamente. Esta lógica é precisamente a lógica do sistema, o Richard Crouch valorizam precisamente esta lógica do sistema. Eu vou passar aqui rapidamente, só para chamar a atenção. Como fizeram todos os investigadores, eu ponho só aqui, isto não está a funcionar, eu estou a apontar para o sítio errado, não é? Provavelmente. Não, a questão do sistema, nós temos um sistema complexo, aberto,
complexo e aberto que mostra precisamente que num determinado momento, e isto é o turismo a funcionar de facto, num determinado momento eu tenho um conjunto, portanto é o Leiper, o Bulun e o Beni, Mário Beni, portanto compatriota que tanto tem trabalhado nestas temáticas, compatriota brasileiro, entende? Tanto tem trabalhado nestas temáticas, mas que mostra precisamente aqui um elemento, mostra precisamente que há um conjunto de elementos muito importantes e muito alargado no turismo, e este conjunto de elementos vai ter uma importância diversificada, ou melhor, diferente em cada tempo. No tempo 1 pode ser um elemento A a ter mais importância, no tempo 2 pode ser o elemento B, não quer dizer que o outro não esteja também a ter importância, mas há uma relação entre eles diferenciada em função do tempo. Esta é uma lógica muito importante que mostra que temos que contar sempre com todos os parceiros, é preciso assumir esta ideia de relação e de parceria, porque para compreendermos bem aquilo que queremos oferecer e conhecer, temos que pensar em todos estes elementos, estes elementos devem estar todos presentes, não quer dizer com a mesma significância em todo o tempo. Portanto, o sistema é um elemento fundamental, que tem a ver com a questão do planeamento estratégico, que deve ter a referência do cenário, e a referência do cenário vai para além daquilo que é o diagnóstico, porque claro que eu tenho que saber o que é o diagnóstico, mas depois tenho que criar qualquer coisa, preciso criar qualquer coisa. Como é que eu vou fazer? A questão do cenário é um elemento extremamente importante nesta abordagem. Portanto, eu tenho um diagnóstico deve-me permitir construir cenários, e esta construção de cenários é muito importante nesta lógica do planeamento, que deve ser obviamente participado, que tem um elemento extremamente importante na questão da escolha. Portanto, é preciso escolher, a política tem que estar envolvida, como é óbvio, há aqui escolhas a fazer, com informação, portanto, claramente política, mas informada e justificada, e a informação e a justificação depende muito deste nível de participação dos diferentes stakeholders, dos diferentes grupos de interesse envolvidos. E, obviamente, a monitorização com a avaliação. O que acontece muitas vezes nos planos é que as pessoas, quem trabalha em planos sabe que isso acontece efetivamente, o plano tem um horizonte temporal, o horizonte temporal acaba, não houve grande monitorização e a avaliação não aconteceu no período de tempo útil, e então a avaliação não entra muitas vezes no plano seguinte. Portanto, é preciso que isso aconteça. Parece-me que, se isso acontecer, as coisas vão claramente melhorar em termos de planeamento do próprio turismo. O destino turístico é claramente um espaço de gestão. Naquilo que uma pessoa que costuma trabalhar com espaço, o destino turístico é um espaço de gestão. Tem, obviamente, limites, fronteiras, e, portanto, gera sempre conflitos. Nós temos sempre que contar com os conflitos. É preciso trabalhar os conflitos de forma a que eles resultem em algo capaz de fazer progredir de um modo positivo as ações que se tenham. As escalas de dotação são diferenciadas. Isto também pode provocar conflitos e relações menos conseguidas, tal como aquilo que é as entidades são muito diversificadas. Portanto, já falamos dos elementos do sistema, são muito diversificadas. É preciso definir bem os posicionamentos e assumir parcerias, e aquilo, mais um neologismo que surge, a coopetição. É assim, eu posso cooperar competindo, que é uma lógica hoje que julgo que nós não podemos separar-nos dos outros. Eu tenho que competir, não há volta a dar-lhe. Estou no mercado, eu quero ganhar dinheiro, estou no mercado, quero ganhar dinheiro, mas eu, cooperando com os meus vizinhos, mesmo que sejam concorrentes diretos, normalmente o que acontece é que consigo mais sucesso efetivo do que se me isolar no tratamento do próprio mercado, nas relações que tenho com o mercado. Portanto, o espaço de gestão, o destino turístico é de facto um espaço de gestão, que é também um lugar de consumo, o consumo que é o produto vendido pelas agências no mercado turístico, portanto é extremamente importante, e hoje é cada vez mais uma experiência com um suporte geográfico e com uma valorização do que é genuíno ou do que é autêntico, como diz o Dean McKenna, que refere precisamente a essa ideia da autenticidade. Hoje a autenticidade é uma procura continuada de uma parte significativa
julgo, não posso falar, portanto, estou a falar do turista europeu. O turista europeu procura não só, eu gosto de autenticidade, eu, por exemplo, quero ir visitar, faço turismo em espaço rural, mas obviamente que não deixo de fazer a minha prainha, não é? O que quer dizer que eu sou simultaneamente uma coisa e outra, sou novo turista e velho turista, mas esta lógica faz com que todas as pessoas que têm algum tipo de possibilidade em termos económicos tentam criar uma relação com o turismo de identidade e parece ser este um elemento forte também na oferta que hoje o turismo permite. Embora esta autenticidade, há que dizê-lo, muitas vezes, é claramente uma autenticidade que é cenarizada, é teatralizada, efetivamente, porque estamos a vender um produto, não é? É preciso ter isso em atenção. O Dimitri Boalis, não sei, é um autor muito conhecido, é grego, muito conhecido na Europa, precisamente, fala de uma entidade única. O turismo é percebido normalmente como uma entidade única, ou deve ser percebido, é importante que seja percebido como uma entidade única. O único normalmente é atraente, é atrativo. E esta é uma lógica importante e implica precisamente esta referência que o destino é um lugar onde eu consumo e onde eu tenho uma oferta. Portanto, é precisamente esta referência que surge aqui associada ao destino turístico. Sendo um sistema complexo, obviamente tem que ter sempre em atenção esta lógica de que aquilo que é a organização de um destino não deve ser, já que, como já perceberam, isto está a ir buscar, peço desculpas, estava mais ou menos organizado, está a ir buscar uma leitura de outros participantes que fizeram extraordinárias apresentações, tanto neste teatro como na UF, e que mostra precisamente que não podemos pensar só top-down, é preciso pensar também bottom-up, porque se não relacionarmos uma coisa com a outra, provavelmente estamos a enviesar a informação, estamos a enviesar a leitura e a análise. Esta questão tem a ver precisamente com aquilo que é a imensidade da oferta, e eu, de facto, o produto que eu tenho tem que ser um produto enraizado, ou é importante que o seja, porque a imensidade da oferta é tal que, portanto, a competição é tal, a concorrência é tal, que eu preciso ter um produto em que confio, que sei que é um bom produto. Portanto, essa é uma lógica pertinente e que passa precisamente por esta ideia já falámos há bocadinho do consumo emocional do Lipovetsky, e de facto passa precisamente aqui por este envolvimento emocional, pelo único identidade única referida pelo Braniso, ou então criar um produto central e criar um produto central que seja fundamental e que funcione como âncora, já que isso é importante. Não sei se aqui funciona muito, mas nós em Portugal temos muita imagem da capital de qualquer coisa. Não sei se aqui no Brasil funciona assim. Eu tenho a capital, pode ser a capital do fradinho, não é? do feijão fradinho, mas é a capital de qualquer coisa, e hoje os territórios, os destinos querem ser a capital de qualquer coisa. E isto é precisamente esta ideia de um produto central que seja melhor do que os outros em alguma coisa, efetivamente. Tudo isto passa pela gestão estratégica de destinos, passa precisamente por esta relação que tem a ver com a qualidade, inovação, competitividade e sustentabilidade, e que, por exemplo, em termos de oferta, tem a ver precisamente com as lógicas das marcas, e que esta lógica da marca passa pela importância da identidade e da diferenciação. A marca identifica e diferencia, e isto é fundamental quando falamos das questões de turismo e da capacidade que um destino tem depois para se valorizar perante outros destinos. Aqui está a mesma expressão, mostrando precisamente, neste caso é o Kotler, não o Acker, mas é o Kotler que fala, o Philip Kotler, que diz precisamente que é necessário, a marca funciona como uma bandeira, é uma imagem que funciona como uma bandeira, é como se eu pusesse uma bandeira e ao ver essa bandeira, bem, eu já sei o que isto é, e que tem a ver precisamente com esta também identidade referenciada por Kotler, e que passa precisamente pela emoção, o envolvimento através da emoção em todos estes processos. O consumo emocional está aqui, de facto, presente nestas abordagens. Sim. Esta ideia é, obviamente,
no seguimento daquilo que foi dito antes, não podemos ser exclusivamente, ter uma organização e pensar exclusivamente top-down. Eu tenho um exemplo, embora as coisas agora estejam a ser ajustadas, e vocês têm outros com certeza aqui. Quem fez o nosso Plano Estratégico Nacional para o Turismo, em 2006, 2007, foi uma empresa que nem sequer portuguesa é. Foi uma empresa espanhola que não tinha uma vivência do nosso território e que depois, nessa primeira abordagem, depois houve alguns ajustamentos, não sabiam exatamente de que é que estavam a falar, ou melhor, sabiam de uma maneira genérica, mas em questões de pormenor, os tais 20% dos 80% que pois, qualquer pessoa sabe, os 80% sabe pode ter uma leitura genérica do território, mas depois não sabem os elementos fundamentais, centrais, que podem ser fulcrais em termos de qualificação dos lugares. E nós tivemos uma empresa espanhola, não é por nada, eu não tenho nada contra os espanhóis, atenção, mas nós tivemos uma empresa espanhola a fazer um trabalho significativo, que sei que é uma empresa que também trabalha aqui no Brasil, e que trabalho que foi este plano estratégico e que, de qualquer forma, não tive atenção a alguns pormenores e muitas pessoas depois fizeram críticas. Qualquer plano tem críticas, obviamente, mas pronto, só para mostrar que é preciso conjugar uma coisa com a outra, de forma a que um produto turístico tenha uma colaboração alargada, o mais alargada possível, de uma forma tendencialmente participativa. Esta lógica tem a ver precisamente com outro sublinhado, eu vou falar um bocadinho, que é outro sublinhado, que é esta ideia de que uma marca é, ao fim e ao cabo, uma promessa de valor. É a referência do Kotler, mas é aquilo que acontece quando nós procuramos um franchising. Se eu conheço uma marca e tenho um franchising que está espalhado pelo mundo inteiro, eu sei que, se eu conheço e costumo usar, sei que características tem essa marca. E, basicamente, aqui é a mesma ideia, eu tenho uma promessa de valor que me permite, precisamente, saber aquilo que vou consumir. E as pessoas procuram muito aquilo que conhecem. Depois vão procurando outros elementos, mas andam muito em torno daquilo que conhecem. Dizer também que hoje esta promessa de valor tem que se conjugar com elementos muito diversificados. Estes elementos muito diversificados são precisamente uma forma de consumo que normalmente alguns autores referem como sendo pós-moderna, outros até levam para hipermoderna, embora a hipermodernidade tenha outras lógicas, mas pós-moderna, e que tem a ver com este elemento que já foi referenciado também por outros participantes aqui, quer da plateia, quer deste lado, e que tem a ver precisamente com a importância do desígnio de consumo determinado pelo consumidor. Quer dizer, a procura é extremamente importante naquilo que a oferta faz. E que, de qualquer forma, qual é o problema aqui? O problema é que o consumo, portanto, a procura é extremamente volátil, não é? É efêmera. Desaparece facilmente. Aquilo que é bom hoje pode passar a ser mau amanhã. Há aqui uma mudança significativa em termos de consumo, que de qualquer forma implica como é que se aborda através de processos de segmentação, através de processos de movimentos de consumidores que se agregam e estudam os próprios mercados, novos produtos com períodos de vida curtos. Hoje, cada vez mais, o que é que nós temos? O tempo de vida dos produtos é cada vez mais curto. Já o dizia o próprio, em 1960, Jean Baudrillard, que falava precisamente nestas coisas, e as formas de produção não massificadas estão hoje cada vez mais presentes. Não massificadas não quer dizer que a produção não seja massificada. Quem compra é que precisa ter a percepção de que não está a comprar massificado. Portanto, é muito mais a percepção, porque a produção nunca foi tão massificada quanto hoje, atenção, não é? Eu não estou a dizer que a produção não está massificada. Agora, a produção consegue, com pequenas mudanças, criar a identidade. E nós procuramos essa identidade. Muitas vezes, obviamente, é um simulacro, como dizia também Jean Baudrillard, é um simulacro, é algo que nós julgamos que é de uma maneira e é efetivamente de outra. Portanto, de qualquer forma, há aqui um elemento de esteticidade que é sempre extremamente importante, que se conjuga com o funcional, mas a esteticidade é um elemento cada vez mais importante em todas estas abordagens. Depois, pelo lado da oferta, só passando rapidamente, marketing mix, ou, por exemplo, os brainstorming, que são cada vez mais importantes por causa desta ideia das perspectivas dissidentes. Os brainstormings são
tenta-se projetar o quê? Um pensamento sem limites, reflexão livre, de forma a que surjam ideias novas, inovações, pequenas mudanças, que às vezes são pequenas mudanças, mas que são extremamente importantes naquilo que é a oferta, naquilo que é a criação de produto, e depois também aquilo que são os Familiarization Tours, os FEM Tours, que são extremamente importantes para valorizar por parte da oferta aquilo que pode ser a motivação do turista. A motivação do turista que nos leva em referências do SPUL, como sabem, e que tem a ver precisamente com as questões do place branding e destination image, mas que não vou aqui discutir muito mais, e que tem a ver precisamente com esta ideia daquilo que, da forma como empurramos, como se pode empurrar o turista para, ou atrair o turista para, que fui buscar também apenas um pequeno boneco do Peter Burns, que mostra precisamente esta lógica de relação entre os fatores push e os fatores pull, em termos de motivação do turista, carregando tudo tendencialmente no mesmo sentido. Esta lógica, de qualquer forma, queria aqui expressar, eu julgo que isto é um elemento muito importante. O turismo foi visto num determinado momento como um elemento de democratização social, como se está a ver aqui, como uma democratização de consumo, ligado precisamente portanto, em termos de lazeres, ao seguidismo, banalização, amontoamento, ubiquidade, um turismo massificado. O que nós sabemos hoje é que cada vez mais as pessoas são vistas desta forma. Portanto, há grupos dominantes e grupos seguidistas, os grupos dominantes têm um estreitamento do acesso e os grupos seguidistas têm um acesso mais alargado, e o que se vê hoje é que eu julgo que isto acontece no Brasil, como acontece em Portugal, quando há uma classe de elite ou um grupo dominante que escolhe um destino turístico, essa escolha de destino turístico mantém-se durante algum tempo associada a esse tipo de classe dominante. Assim que começa a chegar uma classe média, uma classe mais baixa, normalmente essa classe dominante sai desse lugar e procura um lugar mais distante. Quer dizer, procura o quê? Procura normalmente a novidade, a raridade dos lugares e das práticas, os exotismos, os lugares mais longínquos. Quer dizer, o turismo é hoje sempre, tem que ser visto forçosamente sempre com uma interpretação dual. Não é só dual, é mesmo muito mais temos que pensar no turismo. É por isso que hoje o turismo está tão segmentado. A segmentação do turismo é precisamente para ir buscar, quer a pessoa que tem dinheiro para ir, em Portugal isto é muito importante, ir à praia, ir à beira-mar e voltar no mesmo dia, tanto como aquilo que é um avião supersónico, não temos supersónicos neste momento, um avião que leva as pessoas até ao outro lado do mundo para fazer as suas férias. Portanto, a lógica é esta: há oferta para todos. E o mercado trata disso. Portanto, o mercado, aliás, o grande sucesso do mercado low cost tem precisamente a ver com esta lógica de democratização de consumos. Eu hoje tenho, como sabem, pequenas cidades que são extraordinárias plataformas de chegada de visitantes e turistas, por causa precisamente dessa cidade de ter uma plataforma de empresas low cost. Portanto, isto acontece, todos sabemos disso. Acho que é importante ter esta leitura das questões. A procura turística mudou, experiência, exigência, motivações, personalização, e ao turismo de massas justapõe-se outros tipos de turismo que Novelli refere como sendo aquele turismo de nicho, e que ela identifica como de 4 tipos: cultural, ambiental, rural, urbano. Outros também que estão a dar que são cada vez mais, que são ao fim e ao cabo muitas das tipologias de turismo, e que são extremamente importantes na interpretação que temos que fazer do turismo. Esta lógica passa por uma outra que é, eu julgo que deveria estar a acabar, não é? Daqui a 5 minutos, uns minutinhos. Esta lógica passa por uma leitura que não sei se está muito presente no Brasil, mas que está muito presente em Portugal. Como sabem, Portugal é uma terra de vinho, a ideia de terroir está muito associada aos vinhos, embora já não esteja, ou está associada aos vinhos, mas a muito mais coisas. E hoje
há uma relação, precisamente, do terroir com o turismo e com a responsabilidade, com o consumo responsável e com a valorização dos produtos e da identidade dos lugares, enquanto destinos turísticos. Porque, efetivamente, eles desculpem, já estou aqui a andar não sei para onde, para longe, estabelece uma relação forte entre um produto de serviço e um lugar. Portanto, o terroir é precisamente esta lógica. Inicialmente ele tem a ver com a maneira como se trabalha um determinado campo de cultivo. Começou por aí. Mas hoje a interpretação é mais ampla. Tem a ver com a morfologia da paisagem, tem a ver com as características do mundo físico, se temos vegetação, se temos um clima com estas características, tem a ver com as relações, com o saber fazer, o que é que tem o artesanato que acontece, a maneira como as pessoas, os eventos que resultam, por exemplo, das colheitas, que são elementos culturais e materiais, outras vezes elementos culturais materiais, a imagem transmitida a partir dele, que é também extremamente importante, portanto, e que estabelece esta relação forte entre produto e serviço, e que é extremamente importante hoje, nos nossos dias, porque o terroir faz com que, quando eu divulgo um terroir, eu estou a dizer, tu até podes conhecer o produto na tua terra, mas se queres exatamente saber como é que as coisas são feitas, que queres participar da experiência da produção, da experiência do ambiente onde as coisas aconteceram, tu tens que ir, tens que partir, tens que fazer a viagem. O terroir tem esta característica, que é precisamente aquilo que sei que está também a decorrer, que são as denominações de origem ou as indicações geográficas de proveniência, que o Brasil também tem, e que Portugal passou a ter a partir da sua adesão à CEE, hoje União Europeia, que deu um valor significativo aos territórios, ao desenvolvimento local. Porque muitas das pessoas hoje, quando chegam a Portugal, vêm de outro qualquer país e querem ir saber onde se faz o vinho do Douro e querem ir visitar o lugar onde o vinho é feito e perceber como é que é feito e participar na sua feitura até. Portanto, esta é a lógica do terroir, que é extremamente importante e que tem permitido esta referência, que é também uma referência de responsabilidade, e de consumo responsável, porque tem a ver com a identidade territorial. Quer dizer, estamos a definir a análise do ciclo de vida do produto. Estamos a dizer, o produto começou aqui, acabou aqui e tens todos os elementos que permitiram que o produto de serviço chegasse ao pé de ti, ou o serviço que te está a servir, que está a ser dado num determinado momento. Isto é extremamente importante, porque tem a ver o terroir e a responsabilidade, através da certificação, são elementos importantes naquilo que é a valorização do turismo. Que nos leva precisamente a esta lógica da patrimonialização, capacidade de alguns bens, produtos ou serviços patrimonializarem o lugar, quer dizer, dão um valor patrimonial, um valor que se quer que seja uma herança para quem vem, que seja um valor a preservar, e esta ideia de terroir e de certificação tem conseguido isso numa parte significativa do território português e das ofertas turísticas e dos destinos portugueses. Depois, há aqui duas ou três lógicas. Eu tinha só depois duas ou três questões. Estou a falar um bocadinho porque já percebi que comecei a falar devagar demais. Ou melhor, tenho muitos slides, peço desculpa. De qualquer modo, só para dizer o seguinte, é também para valorizar a viagem, não é? Já começou a ver tão longe. Desculpa. De qualquer forma, há aqui, tudo isto está salientado por o François Hachi, é um autor francês que trabalhou, geógrafo, que trabalhou nas questões do património cultural e nas questões da geografia. E ele diz precisamente que as regiões e os terroirs, portanto aqueles territórios bem definidos e certificados, são de facto, não são factos da natureza, mas construções. Estas construções são de facto aquilo que nós construímos para oferecer a todo o mundo, obviamente, mas há um mundo que é aquele que viaja e que quer ver onde está precisamente esse terroir e o que é que constitui esse terroir. Este é um elemento relativamente importante nestas referências. Eu vou passar, eu tinha aqui um conjunto de elementos que têm a ver com a gestão estratégica dos destinos, que salientar precisamente que esta gestão mudou muito porque passou
aquilo que era um custo de produção, o trabalho passou a ser uma chave de qualidade, o trabalho e o recurso humano é um elemento de qualidade, a gestão da qualidade é cada vez um elemento mais importante, como sabemos, e o consumidor, a procura, é cada vez mais importante nestas questões. Eu vou passar um bocadinho rápido, só para... Portanto, isto depois são questões da OMT, todos conhecemos, não vou estar aqui. Portanto, são o que é que é preciso, o que é que precisaríamos de ter em todas estas questões. Eu iria falar um bocadinho de 2 ou 3 programas que estão a ser valorizados em Portugal continental. Eu já falei aqui do PENTE. É engraçado que um dos principais programas que está de política pública que está a contribuir para a valorização do turismo em Portugal é algo que tem a ver com o Programa de Desenvolvimento Rural. É o mundo rural que está a criar condições significativas para valorizar uma parte do turismo, precisamente em áreas onde o desenvolvimento local é mais importante, ou é preciso desenvolver. Estas questões estão a surtir efeito. Hoje nós temos uma oferta organizada de turismo em espaço rural, não propriamente só, não estou a falar de alojamento, estou a falar de destinos turísticos significativos que estão presentes e que permitiram precisamente um aumento da competitividade, promover também essa sustentabilidade dos espaços e a revitalização económica. Tudo isto passa, portanto, tem a ver precisamente com este FIADER, que é um Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. Eu pus aqui só para dizer o seguinte: uma parte significativa daquilo que se faz em Portugal tem a ver com aquilo que é a União Europeia e o apoio significativo da União Europeia. Há que dizer que sem a União Europeia, uma parte desta organização e este planeamento não teria estas características, sem dúvida alguma. Dizer também que é precisamente este subprograma 3, de dinamização das zonas rurais, que veio precisamente por fazer o quê? As zonas rurais veio permitir precisamente a implantação de estratégias locais de desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida. Como é que isso foi feito? Como é que está a ser feito? Com o turismo ou com os lazeres. Hoje há uma temática que tem um assunto que é o lazer periurbano. Tem mais a ver com o visitante, que faz com que as pessoas da cidade não fiquem na cidade, mas saiam e tenham rotas organizadas. E depois o turismo, este turismo fora da cidade, que está a permitir precisamente a valorização da melhoria da qualidade de vida das populações locais e a implementação de estratégias locais de desenvolvimento. Dito isto, é preciso dizer que não há turismo comunitário em Portugal. O turismo comunitário é fraquíssimo, não há uma organização, mas há uma política pública que tem conseguido levar até estes espaços de menor desenvolvimento uma melhoria da qualidade de vida com a implementação de estratégias locais de desenvolvimento. Isto peço desculpa, isto é Portugal continental, isto são medidas, é o primeiro programa, o segundo programa, o terceiro programa, como estão a ver, conseguiu abranger todo o território nacional, que não as grandes cidades foram abrangidas. E que está em consonância com com os instrumentos de gestão territorial, onde o turismo está aqui referenciado, mas vejam, os planos de ordenamento das albufeiras e águas públicas são extremamente importantes naquilo que é um produto estratégico, que é o turismo náutico em Portugal. Aquilo que são o planeamento do ordenamento da orla costeira tem tudo a ver com o turismo, porque foi dessa maneira que se conseguiram minorar os impactos do turismo de sol e mar em Portugal, tal como, por exemplo, quando falamos nos planos de ordenamento das áreas protegidas, que são a referência fundamental do turismo de natureza em Portugal. Que, embora vocês sejam o ícone do turismo, do ecoturismo, Portugal tem 20% do seu território sobre resguardo, portanto, como área protegida. 21% exatamente, estão a ver, 21% do nosso território é resguardado em termos de área protegida natural, o que deu precisamente, permitiu dar um pontapé de saída significativo naquilo que é o turismo de natureza no território português. Portanto, de qualquer forma, só para dizer que o PENTE é o elemento fundamental, o Plano Estratégico Nacional para o Turismo, tem 5 eixos, 11 projetos, eu não vou referenciá-los, mas vou ter só um bocadinho para acabar nesta referência que são os 10 produtos. O governo português, numa lógica tendencialmente top-down, de facto, o que quer dizer que tem imensas críticas por aí, porque depois os municípios, por exemplo, e as regiões, nós temos municípios e regiões, ou sub-regiões, começam a perceber que estes produtos
não são os seus produtos e não têm dinheiro depois para subsidiar o desenvolvimento turístico, porque não têm este produto como produto estratégico. Portanto, mas, de qualquer forma, toda a gente reconhece que isto está mal, mas toda a gente reconhece que foi fundamental para estruturar e perceber melhor o que é que poderia ser feito ou como é que poderíamos melhorar. Esta lógica é uma lógica extremamente importante. Portanto, são estes produtos, 10 produtos, que estão inscritos depois territorialmente. Esta inscrição territorial também não está muito contrastada a imagem. Mostra que as nossas regiões, as regiões do território português são estas. As principais regiões de turismo são Lisboa, Madeira e o Algarve. Portanto, são estas as três principais. Portanto, eles estabeleceram uma divisão territorial, uma distribuição territorial, mostrando que algumas regiões já temos os produtos consolidados em desenvolvimento, e o que acontece aqui é que quem tem um determinado produto, por exemplo, o Algarve não tem, gastronomia e vinhos, não tem valorização de gastronomia e vinhos. O que quer dizer que no Algarve não há apoio para a valorização do produto de gastronomia e vinhos. O que quer dizer também que os municípios algarvios que têm algum valor a este nível, porque há muitos que estão a investir a este nível, não têm os apoios que outros têm noutras partes do país. Portanto, há que dizer que esta é uma discussão complicada, que nós temos que... vai sendo feita. Só dizer, vou andar um bocadinho mais, esta não é um pormenor, esta aqui também não se vê, só para dizer que o PENTE permitiu-se, o PENTE foi feito, o Plano Estratégico Nacional para o Turismo foi feito entre 2007 a 2015. E o que acontece é que, antes de chegar ao fim, o Governo percebeu que tinha feito um mau plano. Portanto, em termos de política pública, percebeu-se que, de turística, percebeu-se que o turismo, que este plano não servia, e houve algumas mudanças. Não foram muitas, mas houve algumas mudanças. Por exemplo, aquilo que são os elementos a atingir em termos de qualidade de turismo e em termos de retorno, em termos de rendimento do turismo, foi alterado, tal como, por exemplo, foi introduzido um produto novo, que não fazia parte do leque de produtos estratégicos em Portugal, que foi precisamente o turismo religioso. O turismo religioso não fazia parte, mas vejam, como sabem, o Papa esteve aqui há pouco tempo, e nós temos um lugar de oração e de fé, Fátima, que julgo que já terão ouvido falar, que precisamente tem sido visitado por todos os Papas também, e o Papa Francisco já disse que brevemente estará lá. Portanto, quer dizer que esta lógica é uma lógica que mostra que não contar com o turismo religioso, quando o mundo conhece Fátima, e Fátima recebe também uma visitação de turistas muito significativa, portanto, porque os peregrinos, está sabido, aos satisfeitos, são provavelmente 15%, e os turistas são os restantes 85%. Portanto, a fé leva 15% apenas 15% dos visitantes, os outros vão praticar turismo, são turistas. Mostra precisamente que qualquer plano é algo que tem que ser monitorizado, avaliado e alterado num tempo útil, e aqui foi alterado precisamente antes do fim do processo, para que se valorize um produto que não estava a ser valorizado. Eu tinha mais uns slides, mas se calhar para podermos falar um bocadinho, eu pararia por aqui e podemos talvez depois conversar um bocadinho. Queria agradecer muito ao professor Norberto Santos. Infelizmente, nós temos uma variável, que eu sempre digo para os meus alunos assim, a variável incontrolável, o tempo. Né? E, infelizmente, nós estamos com o nosso tempo bem corrido. Eu queria agradecer muito as palavras do professor. Eu acho que é um olhar diferente, o olhar do geógrafo, e eu, particularmente, sou suspeito para falar sobre isso, mas, né, e que vai complementando os outros olhares que foram colocados durante o nosso evento e que nos permite ir construindo referenciais e modelos, sistemas que nos permitem, que nos tornam mais capazes, talvez, de entender e de gerenciar esse fenômeno tão complexo que é o fenômeno turístico. Infelizmente, por questão do tempo, a gente não vai poder abrir para as perguntas, então eu agradeço muito, professor, e depois a gente dá continuidade, então, à cerimônia. Ok? Obrigado.
Bom dia a todos. Agradeço novamente a presença de todos que aqui estão, que persistiram nos 3 dias de evento. Espero que tenha sido bastante produtivo. Para a gente foi uma experiência desafiadora, mas muito boa, o resultado muito bom mesmo. Superamos inúmeros desafios de equipe, de trabalhar à distância, e o resultado é esse que hoje compartilhamos e finalizamos, todos muito felizes e contentes, um amadurecimento pessoal, intelectual, profissional. E o seminário, esse primeiro seminário internacional sobre políticas públicas, eu desejo, não por ter coordenado esse primeiro, mas assim o tema, necessitamos debatê-lo, aprofundá-lo e extrapolar, né, o conhecimento da academia para os gestores públicos, porque para que possamos superar, né, a academia tem o conhecimento, os gestores públicos a prática, e onde está a ponte desse conhecimento, e penso que conseguimos iniciar uma abertura nesse seminário. Trouxemos aqui a primeira conferência comum aos 2 eventos, né, que a professora Maria brilhantemente expôs o tema de políticas públicas, da governança, né, em que o turismo é o objeto da ação pública, destacou a importância da ação dos gestores públicos em função dos impactos positivos e negativos do turismo, dos conflitos que gera, né, e a necessidade de gerir esses conflitos. E nesse âmbito da necessidade também de gerir os conflitos, nós temos aí os conflitos que estabelecem nas relações entre os atores, entre as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que estão em um determinado território, que o professor Norberto brilhantemente expôs hoje na sua conferência final, né, destacando, então, a importância da organização do turismo, da ação pública que incide nesses territórios, né, destacando a importância, então, da organização e o reflexo na organização dos destinos turísticos, chamando a atenção para a identidade, para a autenticidade, para a experiência do turista e a importância, então, das relações entre todos os atores, inclusive da ação pública, que vão incidir e vão compartilhar, né, e nos permitir ler a configuração do destino turístico e do turismo que a gente vai... Está no meu tempo já? Não. Vocês estão trabalhando também. Né, e a configuração, então, desse destino turístico que nós vamos oferecer para o turista, para o empresário, para a comunidade, para todos que estão envolvidos. Tivemos também ontem a oficina da professora Maria para os gestores públicos e professores, enfim, os inscritos, que também foi muito boa, já também numa tentativa de dinamizar um processo em termos de minimizar as dificuldades, tentar minimizar as dificuldades, né, e as possibilidades que existem, de maneira bastante simples, prática, didática, né, como então pensar o destino, quais são os problemas, como dimensionar, pensar a ação pública, o tempo, a necessidade, os recursos, tudo que é envolvido para ela realmente, né, sair do papel do documento e realmente transformar a realidade, que é isso que também precisamos. À tarde também... acho que, não sei, a primeira vez num fórum estadual dos secretários de turismo do estado do Rio de Janeiro, tivemos a realização desse fórum no âmbito do seminário, em que estiveram presentes vários secretários estaduais, os seus vices representantes dos municípios do Rio de Janeiro, e também abriram algumas de suas dificuldades, os trabalhos que têm sido feitos, e abrindo espaço para a parceria, para a atuação, né, da universidade em conjunto com eles, justamente nessa proposta também de um trabalho conjunto, compartilhando, aprendendo, errando, aprendendo, construindo, né, o conhecimento
da academia e junto aos gestores públicos. E finalizamos o dia de ontem com uma atuação do SEBRAE, que também tem uma linha, um parceiro nosso, que tem embora tenha uma identidade talvez muito focada para os empresários, né? Ontem também trouxe, a partir da sua linha de políticas públicas e uma atuação para gestores públicos, também somou conosco no dia de ontem. E finalizamos, como eu disse, né, com a explanação do professor Norberto, que, né, conjuga, nos permite trazer essa linha de construção desde o primeiro dia até hoje, né, como diz a professora Maria, trabalhamos meses, né, para realmente coincidir e dar toda essa cadência, né, na apresentação de todos os palestrantes. Agradeço a todos. Os agradecimentos globais ficarão ao professor Eduardo, mas eu quero... O professor Eduardo, não, desculpa, o professor Aguinaldo. Mas eu quero destacar a presença, né, dos professores de fora, que vieram somar nos 2 eventos, né, não só de fora, não só de outras cidades, de outros países, mas de outras instituições que estiveram aqui conosco, os nossos próprios palestrantes, mediadores. Quero destacar aqui uma pessoa que teve muitos motivos, mas assim, se portou muitíssimo bem, a professora Thelma Lasmar, com o desafio de preparar 2 eventos simultâneos, né? Muito obrigado, correu tudo assim brilhantemente, né? E aos alunos. E aos alunos, obviamente, que já destaquei desde o primeiro dia também, que participaram junto aí na organização. Agradeço e parabenizo mais uma vez o nosso diretor pelo apoio, enfim, por tudo. E é isso. Obrigada. Prezado professor Carlos Lidiza, diretor da Faculdade de Turismo, professora Fábia Trentin, coordenadora do Seminário Internacional de Políticas Públicas em Turismo, colegas professores, participantes dos eventos. Tenho refletido muito sobre o meu trabalho como docente e educador nos últimos tempos. Em tempos de tanta tecnologia e vida quase que virtual, tenho percebido que o trabalho dos docentes pode ser comparado ao de lapidador de pedras. Como identificar no meio de pedras aparentemente brutas, sujas, irregulares, aquelas que guardam dentro de si algum tesouro a ser revelado? Penso que seja isso a nossa maior competência quando assumimos o papel de educador e docente, principalmente nos cursos de graduação. A cada nova turma, recebemos um grupo de pedras brutas, cada qual com seu tesouro ainda escondido ou ainda não totalmente revelado. E temos que ir trabalhando pacientemente para lapidar suas arestas e expor seu valor. Para isso temos muitos recursos e muitas técnicas. A realização do 5º Entur foi uma das que eu decidi colocar em prática para cumprir esse papel de educador. Penso que hoje, nessa solenidade de encerramento, posso dizer que o objetivo foi atingido. Tivemos 3 dias de muito trabalho, reflexões, trocas, encontros que certamente contribuíram ou ainda vão contribuir para que nossos alunos reflitam sobre o fenômeno turístico e sobre o seu lugar dentro desse contexto profissional. Nessa edição do evento, foi estruturado pelos grupos de pesquisas Turismo, Gestão de Território, Hospitalidade Contemporânea, Turismo e Inclusão Social, do Departamento de Turismo da UF. A opção está diretamente atrelada ao processo de estruturação do nosso programa de estrito senso em turismo, que está em andamento no âmbito da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF, com previsão de iniciar sua primeira turma no primeiro semestre de 2015. O Entur, evento que surgiu como uma atividade da disciplina de planejamento e organização de eventos, como colocou algum dos nossos ex-alunos aqui na primeira rodada, lá pelos idos de 2004, agora se consolida definitivamente como um importante espaço de aprendizagem e trocas importantes para os graduandos e recém-graduados em turismo do nosso país. Dentre os participantes, tivemos presentes representantes de todas as regiões do país. No rol dos artigos aprovados e apresentados na jornada de iniciação científica, incluíram-se trabalhos de universidades das regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste, confirmando a abrangência nacional do nosso evento.
Confesso que não era essa a nossa intenção inicial, a intenção inicial da comissão organizadora quando lançamos essa edição do evento. Pensávamos em ampliar o espaço de abrangência do Entu apenas para a região sudeste. Porém, fomos surpreendidos pelo interesse de pessoas de lugares tão distantes como os do estado do Pará, Tocantins, Sergipe, dentre outros. Agradeço a todos que se dispuseram a se deslocar tantos quilômetros para estar aqui. A presença de vocês e todos os demais participantes confirma que estamos no caminho certo e que o evento precisa continuar cada vez mais forte e intenso. Para que o Entu se concretizasse, e junto com o seminário, alguns apoios foram fundamentais e que precisam ser agradecidos publicamente. Quero agradecer o apoio da universidade, através das suas diversas pró-reitorias que nos apoiaram de diversas formas, em especial o professor Roberto Salles, magnífico reitor, que sempre esteve próximo e sempre nos ajudou. Apoio muito importante foi oferecido pela Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, que disponibilizou recursos para a realização dos 2 eventos que agora estamos encerrando. Importantes também foram o apoio da Prefeitura Municipal de Niterói, através do Teatro Municipal João Caetano, que nos abriu esse espaço tão bem cuidado para os nossos encontros, e da Neltur, que nos apoiou de diversas maneiras. Agradeço também aos apoios da Secretaria Estadual de Turismo, do SEBRAE, da BBTur, do Instituto Virtual de Turismo, da Agência de Intercâmbio EGALE, do Restaurante Gula Gula e do Hotel Solar do Amanhecer, que nos ajudaram de formas diferenciadas. Agradeço a todos por seu apoio, pois foram fundamentais para que nossos eventos se concretizassem plenamente. Esperamos continuar merecendo esse apoio nas próximas edições do Entu. Por fim, gostaria de agradecer o apoio direto e ao envolvimento dos docentes do Departamento de Turismo. Em especial, agradeço ao professor Lidísia, nosso diretor, que sempre nos deu apoio incondicional à nossa proposta e nos ajudou em momentos mais tensos durante o período da organização. Em especial, gostaria de agradecer os professores Ana Paula Espolon, Marcelo Tomé, Cláudia Moraes, Manuela Valduga, Bernardo Sheibub, Fábia Trentin e Thelma Lasmar, que literalmente colocaram a mão à massa nesses últimos meses, trabalhando intensamente para que hoje pudéssemos estar aqui. Obrigado a todos. Agradeço também a presença dos nossos palestrantes convidados, professora Maria Velasco Gonzalez, da Universidade Complutense de Madrid, o professor Norberto Santos, da Universidade de Coimbra, o professor Tiago Alves, da UFSCar, o professor Marcelo Sotrate, da UERJ, a professora Fernanda Sanches, da UF, e ao professor Gilmar Mascarinha, da UERJ. Todos vocês construíram muito para as reflexões sobre o tema dos diálogos do espaço e do território com o fenômeno turístico. Obrigado por nos terem brindado com conhecimentos, opiniões e reflexões importantes. Por último agradecimento, eu vou pedir a colaboração da professora Cláudia Moraes. Aguinaldo falou que nós lapidamos pedras. Eu queria, então, convidar as pedras em lapidação, que nos ajudaram tanto a fazer esse evento, e que, se não fossem elas, essas pedras, nós não teríamos. E o mais importante, porque a gente imagina que o evento seja sempre um espaço acadêmico também, né? Um espaço de aprendizado. Eles não só colaboraram para que o evento acontecesse, mas eles principalmente também aprenderam muito desenvolvendo o evento. Então, eu vou nominalmente citar todos, e nós sabemos que nem todos estão aqui. Eu peço que todos que estão presentes hoje, porque trabalharam em escala, que venham até aqui à frente para que a gente possa saudá-los, por favor. Tá? Então, vamos começar com Larissa, Gabriela, Vitor, Ana Cláudia, Camila, Laila, Isabela, Bianca, Débora, Gláucia, Roberta, Caroline com K, Gabriela da Costa, Rayane, Mariana Gomes, Ágata, Clarissa, Henrique, Priscila, Ângela, Isabela, Beatriz, Fernanda, Andressa, Bianca, Viviane, Caroline, Gabriela de novo, Maiara, Maria Cristina, Yasmin, Tairine, meu Deus, o que está escrito aqui? Acho aqui, Jéssica. Professora Thelma, a senhora pode subir, por favor?
foi quem orquestrou todo esse grupo. Nosso muito obrigada. Agradeço imensamente o trabalho, a dedicação e o carinho que todos vocês do LEVE dedicaram aos nossos eventos, nesses 3 dias e naqueles que os antecederam. A contribuição de vocês foi fundamental e tenho certeza que a experiência será marcante para a formação profissional de vocês. Para encerrar, quero dar uma notícia muito importante para mim e para todos nós. Tenho o prazer de anunciar que a próxima edição do Entur já está confirmada. Optamos por uma... Filhinha, acabou com... Marcelo e Ana, subam ao palco, por favor. É uma ordem. Tenho o prazer de anunciar que a próxima edição do Entur já está confirmada. Optamos por manter o nosso evento acoplado à comemoração do Dia do Turismo e do Turismólogo. O 6º Entur ocorrerá, então, na última semana do mês de outubro de 2015 e será organizado pelos grupos de pesquisas vinculados à linha de pesquisa Turismo, Cultura e Ambiente do nosso futuro mestrado. O grupo Turismo e Cultura, o TECULT, coordenado pela professora Carla Godoy, o Laboratório de Turismo de História do Turismo, o STU, coordenado pela professora Valéria Lima, o Laboratório de Turismo e Antropologia, LATA, coordenado pela professora Helena Catão, e o Grupo Turismo, Meio Ambiente Urbano e Inclusão Social, TURIS, coordenado pelo professor Marcelo Tomé. Fico feliz em saber que o nosso trabalho terá continuidade e estando entregue em mãos tão importantes e competentes. Né? E agradeço a todos vocês que permaneceram até o último momento do evento. Um bom dia a todos. E agora eu passo para o quê? O professor Lidiza vai fazer o encerramento final e depois nós vamos ter um pequeno showzinho, como diz Gilberto Gil, do nosso egresso, o Eduardo Camacho. Fecha. Bom, teoricamente, bom dia, né? Já há poucos minutos, boa tarde, mas eu vou iniciar minha fala também fazendo alguns agradecimentos que são inevitáveis e necessários. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao professor Roberto Salles. Certamente nada disso que está acontecendo aconteceria se não fosse o apoio, né, e a postura dele empreendedora, no sentido de acreditar nesse grupo, como alguns alunos falaram, né, alguns anos atrás. O curso sofreu até, inclusive, ameaça, né, de poder fechar. E vejam bem como o resultado de um grupo, de um trabalho sério, né, de qualidade, foi capaz de reverter e hoje, praticamente 10 anos depois, estamos aqui comemorando uma faculdade de turismo e hotelaria que teve a capacidade e a determinação, né, dos nossos 12 coordenadores, a partir de um grupo que sabe respeitar as suas diferenças, que sabe construir no coletivo. Para mim tem sido muito fácil, né? As pessoas me perguntam se tem sido difícil. Em certos momentos, sim, obviamente, né? Todos nós sabemos das dificuldades da administração pública, da complexidade do ambiente público, mas em relação ao grupo, não. Pelo contrário, tem sido muito fácil e muito prazeroso, no sentido que eu aprendo todos os dias com eles. O meu trabalho tem sido muito mais conduzir, né? Organizar, sistematizar esses esforços. Entendo que tenho sido bem-sucedido, entendo que estamos no caminho certo, entendo que, com o encerramento desses 2 eventos, tanto o Seminário de Políticas Públicas como o Entur, vem coroar o esforço desses 10 anos. Entendo que temos muito a caminhar,
mas também entendo que nada disso faz sentido se não fossem os nossos alunos, né? Para vocês, alunos, para os que estão chegando, para os que estão em processo contínuo, para os que estão voltando, os nossos egressos, demonstrando o resultado do nosso trabalho, eu saliento. Tudo isso só faz sentido para vocês, né? A nossa existência é baseada no intuito de passar, construir e disseminar os saberes. Obviamente que a universidade, como um todo, a faculdade, tem outros objetivos no sentido de interagir com a sociedade, retribuir o que a sociedade investe na universidade, nós temos que devolver. E isso que nós estamos fazendo, esses dois eventos, fazem parte desse processo de devolução à sociedade o que ela investe. Agradeço também a diretora do teatro, que gentilmente cedeu essas instalações maravilhosas. Não posso deixar de agradecer também o diretor da Faculdade de Odontologia, que nos cedeu o espaço onde aconteceu boa parte do Seminário de Políticas Públicas, assim como o diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, de onde nós somos oriundos, que nos cedeu diversos espaços em diversos horários. Como não posso deixar de agradecer, obviamente, aos nossos palestrantes, né? Nossos palestrantes internacionais, professora Maria Velasco e professor Roberto, e também aos nossos palestrantes, né, que vieram de diversos pontos do Brasil. Nós, em termos de faculdade, especificamente os coordenadores, nós nos esforçamos para trazer o melhor que nós conhecíamos, para discutir políticas públicas, para discutir o fenômeno do turismo. Sinto-me muito feliz, muito realizado. Agradeço, em especial, também aos nossos parceiros, não é? Que nada disso também seria possível se não fosse essas parcerias, que o professor Aguinaldo citou. Eu não vou citá-las todas de novo, mas, obviamente, que nós devemos muito a esses apoios e essas parcerias, e é uma sinalização da faculdade nova que está sendo criada. Para nós e para mim, é muito importante essa interlocução com todos esses atores, porque senão não faz sentido para os nossos alunos, né? Para onde vamos, né? Foi citado diversas vezes, algumas angústias na formação, quais são os caminhos, nós temos que mostrar aos alunos quais são essas possibilidades, e nada melhor do que trazer para o convívio dos alunos toda essa riqueza de possibilidades. E finalizo fazendo uma reflexão muito simples, não é? O professor Aguinaldo falou das pedras, né? Não, vamos fazer as pedras preciosas. Eu aprendi com uma professora, lá no meu início, na minha garotice, se pudesse dizer assim, fazendo uma análise, ela sempre falou que pessoas são como árvores, né? E quando os grupos se materializam, eles se transformam em pequenas florestas, né? Ela não é uma grande pensadora, não. É uma professora que, para mim, foi especial. E ela sempre me disse o seguinte: olha, tanto as florestas como as árvores, né, elas crescem, se renovam, morrem, né, mas têm como a principal beleza estarem sempre de pé. Então, quando eu faço essa metáfora, essa pequena reflexão, eu olho para o meu grupo e vejo uma pequena floresta, né, com suas árvores que crescem, se renovam, mas que são ricas pela diversidade e que são ricas pela exuberância. Então, eu tenho aprendido muito com essas árvores, mas o que mais me emociona é o fato de esse grupo, nessa sua trajetória dos 10 anos, nós estarmos sempre de pé, né, de cabeça erguida, construindo o nosso caminho. Muito obrigado, orgulho de pertencer a esse grupo, e que Deus nos abençoe. Obrigado.